Bom, está aberta aqui a sessão de perguntas. Eu peço que as pessoas... Eu vou recolher 3 aqui. Peço que as pessoas se identifiquem e sejam concisas ao formular as perguntas. Eu acho que eu terei condições de fazer umas 2 rodadas. Vamos lá. Para o Zuberten, quando houve a capitalização da Petrobras através do Fundo de Garantia do Trabalhador, foi na Petrobras e da duas empresas, foi feito Petrobras e Vale. Vale do Rio Doce. Foi no governo do Fernando Henrique ou já foi no governo do Lula? Foi do governo Fernando Henrique, não foi? Foi. Ainda não foi capitalização, não foi na realidade foi autorização de se aplicar o dinheiro do Fundo de Garantia em ações da Petrobras. Né? Uma venda secundária. Né? Foi diferente da capitalização que teve depois, que aí foi uma capitalização no sentido estrito da palavra de aporte de venda de ações, enfim. Mas já foi no governo Fernando Henrique, de Fundo de Garantia de Vale e Petrobras. Durante muito tempo, muita gente ficou muito feliz, né? Muito feliz. Agora, enfim, não é o caso hoje, enfim. De qualquer maneira, não sei nem se mesmo hoje ainda não ganha do rendimento do Fundo de Garantia, mas enfim. O que não chega a ser uma proeza. Obrigado. Né? Marcos. Perdeu, né? Só um dado que é interessante. A Petrobras, quando fez a capitalização em 2010, ela vendeu 4 bilhões de ações, captou 120 bilhões de reais, mais ou menos 60 e poucos bilhões de dólares. E em dólar, na época, cada ação saiu a 17,6 dólares. Não sei quanto fechou a ação hoje, mas não passa de 2,5. Chegou a 1, né? Então, é uma perda considerável. Minha pergunta é para o Luiz Henrique Guimarães. Eu me lembro que na década de 2000 havia um movimento de Brasil e Estados Unidos para tentar o que a gente chamava de comoditização do etanol. Tá? Eu lembro que, enfim. E depois me lembro que no final da década de 2000, quando surgiu o pré-sal, o governo meio que abandonou isso. E tive a experiência de ver isso em Abu Dhabi algumas vezes, a dificuldade que era defender a importância do etanol com peso para a matriz energética, enfim, do resto da América Latina, de países da África, outros países que poderiam produzir. Quais são as perspectivas para o etanol no médio e no longo prazo disso acontecer ou de não acontecer? E é possível sobreviver sendo forte apenas no Brasil? Legal. Vamos pegar. Faço. Não, vai em frente. A minha é para o Davi. Na verdade, são duas questões. A geopolítica sempre teve um impacto enorme no preço do petróleo. E, ultimamente, parece que não está mudando. O Oriente Médio continua cada vez mais instável, crises com Rússia, etc. Isso não está mexendo no preço. Seria pela questão da oferta. E a segunda parte é: por que os países da OPEP não conseguem coordenar uma diminuição de produção e aí sim impactar o preço? É um desafio político ou faz parte de uma estratégia consciente da Arábia Saudita e os outros países do Golfo para tentar quebrar a indústria de shale nos Estados Unidos? Vamos pegar mais uma, já que uma que foi respondida na lata aqui. Felipe lá. Depois Rovina e ali na... Calma. Haverá uma segunda rodada. Felipe. Pergunta tanto para o Luiz como para o Davi. Fica muito claro o papel do gás natural como combustível de transição para uma economia de mais baixo carbono. Como é que vocês veriam o futuro da curva de produção de gás natural no Brasil? Quais as possibilidades de aumento da participação do gás natural na produção? E quais o papel do gás onshore no Brasil, né, nesse contexto geral? Muito bem, agora voltamos aqui. Duda, começa você, depois haverá uma última rodada, então peço um minuto de paciência. A do gás, eu acho que o Luiz Henrique tem mais condições do que eu para... Mas a questão da geopolítica, e são casadas as duas questões, né? A OPEP, quando era a OPEP,
Eu, quando fiz meu doutorado muito próximo de Genebra. E uma vez eu fui ver uma reunião da OPEP. Eu consegui um passe lá, tinha um professor meu que era assessor da OPEP e parava, não sei quem lembra na época, o ministro Celso Laffer, eu não sei se estava lá naquela época, mas enfim. Quando tinha uma reunião da OPEP em Genebra, fechava a cidade, fechava os aeroportos, é mais do que hoje até. Chegavam, e aí chegavam os grandes sheiks e tal, aquela coisa. Por quê? Porque a OPEP representava 70% da produção mundial numa curva ascendente. Né? Então, os chamados petrodólares eram que, de alguma maneira, movimentavam a economia mundial, não só a economia dos países, não. Pelo contrário, aliás, voltavam, eles compravam produtos americanos. Os países desenvolvidos se beneficiaram muito do aumento do petróleo, porque ele pagava pelo petróleo e vendia depois produtos manufaturados feitos. Ele comprava o petróleo como bem intermediário e vendia o petróleo como bem acabado. Foi quem mais ganhou dinheiro, sem contar o dinheiro que ficava nos bancos ingleses, nos bancos americanos e tal. Então, naquela época, o PEP estava nadando de braçada. Você produzia e você vendia o preço que você queria. Com a mudança, houve uma alternância. A OPEP deixou de ser o maior produtor e muitos dos países da OPEP passaram a ter aí a história da maldição do petróleo. Você ser Fausto, não Sérgio, mas você ser Fausto em petróleo, a história mostra que os grandes, com raras exceções, os países que viveram de renda, os países rentiers, são todos os países que... Vou dar dois exemplos. O Equador foi da OPEP. O Equador quer ter uma moeda. Né? A Venezuela foi fundadora da OPEP. O que acontece é o seguinte, os países que souberam transformar, e numa escala menor, eu vou falar que o Estado do Rio de Janeiro, eu escrevi um artigo há muitos anos atrás, tem quase 10 anos, que eu vi o governador Garotinho, na época, se vangloriando, dizendo que se o Rio de Janeiro fosse um país, seria um Kuwait. Eu estava na mesa, eu disse, governador, com todo respeito, mas eu não vejo vantagem nenhuma de ser o Kuwait, entendeu? Com todo respeito ao Kuwait. Quer dizer, e uma das causas hoje da crise do Rio de Janeiro é exatamente viver da mesada, do wind for profit, de alguma coisa que um dia acaba. E a Venezuela é um caso, é um exemplo típico, quer dizer, então a OPEP como cartel, o cartel funciona se os membros do cartel se acertam. A Arábia Saudita tem uma margem enorme, efetivamente, ela não quer perder parte de mercado, então passou para 20, passou para 30, ela continua vendendo, ela não quer, e ela está perdendo mercado. Tem uma matéria hoje na Folha falando sobre isso. Ela está perdendo mercado, mesmo assim, com a entrada do Irã, com a entrada do Iraque e tal. A Venezuela é desesperadora a situação dela, porque ela diz assim, por favor, vocês parem de produzir, porque senão, com esse valor do petróleo, ninguém hoje está preocupado com a Venezuela, como alguns países africanos. E você pegar a Nigéria, a Venezuela, 97% das exportações, 70% do orçamento da Venezuela é petróleo. Então, não dá para você falar hoje em disciplina na OPEP, que é a única fonte de divisa que esses países têm. Então, não tem, na minha opinião, a OPEP enquanto OPEP, pelo menos no curto prazo. E um dado que eu não falei aqui, que a gente comentou também, né, esquece petróleo a $100. Nunca mais. Nunca mais. Por quê? Porque isso que a gente falou aqui, somando todos esses vetores, você pode ter curvas, você vai ter agora provavelmente um salto para cima de preço do petróleo, mas logo ele vai cair, é como se fosse uma curva, aquela que vai, mas cada vez com amplitudes menores. Eu digo que eu uso uma frase que não é minha, mas eu acho muito boa. A idade da pedra acabou porque não acabou a pedra. Não foi porque acabou a pedra. O petróleo, ao contrário do que se falou durante muito tempo, desde que eu nasci, no pré-primário, eu via que tinha petróleo por 40 anos. E sempre, ano após ano, década após década, tinha petróleo por 40 anos. Até pouco tempo atrás, tinha a teoria do peak oil, que era o drama. Pronto, acabou. Acabou, olha, vocês se virem, não vão voltar. Não é mais. Quer dizer, então,
a não ser que tenha alguma... Aí você falou da geopolítica. Alguma tragédia no Oriente Médio, porque mesmo o Oriente Médio perdeu muita da força que tem. Tem uma frase do Obama, quando ele aceitou, antes dele ser presidente, quando ele aceitou a candidatura, ele foi eleito na convenção democrata de candidato a presidente, no primeiro mandato dele. E tem um trecho do discurso dele que é muito bom. Ele fala o seguinte: um dos meus compromissos é acabar com a dependência do petróleo, do Oriente Médio. Ele nem fala acabar com a dependência do petróleo, acabar com a dependência do petróleo do Oriente Médio. Era uma afirmação claramente de cunho geopolítico, estratégico, porque pode ter certeza, na hora que... vamos dizer, suponha que o México deslanche, esse negócio eles vão pegar aqueles navios todos, vão empacotar tudo, dizer assim, vocês se virem, vocês querem voltar a andar de camelo, vocês andem, não quero mais saber, porque não é democracia, a gente sabe que não é democracia, não é regime, não, ali é claramente uma questão de segurança estratégica. Os estoques americanos nunca foram tão altos quanto o de agora. Então, OPEP, quanto OPEP, você vê que nem tem mais reunião, ninguém se entende, e eu acho que áreas no petróleo tem uma coisa interessante também. Por exemplo, sobre o preço do petróleo, uma coisa é certa, todo mundo erra. Então, e nessa questão do petróleo, uma coisa é certa, em geral, todo mundo erra. Então, quando eu digo eu acho, que eu tenho grande chance de errar também, mas eu acho que o mundo não será mais como antes e essa situação não voltará a acontecer. Antes que o petróleo acabe, inclusive. Então... Deixa eu pegar aqui as duas perguntas. Cara, preciso viver só no Brasil? Primeiro que, assim, se pegar o mercado americano, é um grande consumidor de etanol, né? Quer dizer, um grande produtor de etanol e um grande consumidor de etanol, obviamente de outra origem, a origem do milho, né? E a gente vê, quer dizer, países ao longo do mundo, Filipinas é um que tem um blend wall de etanol importante, China também se movimentando. Então, quer dizer, eu acho que vai depender muito do apetite real dos países implementaram o que combinaram na COP21. Né? O etanol tem uma característica importante de melhorar bastante a produtividade das refinarias quando misturado à gasolina. Né? Então, ele pode ser usado como um booster natural para a gasolina, o que permite aumentar a produtividade e, junto com isso, melhorando a questão de emissão também. Então, a gente vê, fora do Brasil, a possibilidade de países adotarem a mistura progressiva do etanol na gasolina, né, aproveitando esse ciclo até de preços mais baixos do combustível, né, que você vê vários países estão usando essa questão do preço mais baixo para tirar subsídios, né, o caso clássico da Índia, né, e de alguns outros países, outros para aumentar a tributação e, portanto, aumentar a receita do país sem aumentar o preço do consumidor final. E a gente entende que tem já havido movimento de outros países incluírem o etanol para garantir a melhoria da performance de meio ambiente. Né? Então, a gente acha sim que é possível e acha que a combinação dos Estados Unidos e Brasil nessa área são bastante poderosas, dado a produtividade agrícola, custo, etc. A pergunta do Felipe em relação à produção de gás, Felipe, hoje a grande parte da produção de gás no Brasil é associado. Né? Quer dizer, então, a capacidade do crescimento da produção de gás no Brasil tem a ver com a capacidade de crescimento da produção de petróleo, né? Que depende, como o Davi colocou aqui, hoje em grande parte na Petrobras. Obviamente tem outras grandes empresas que têm reservas importantes, né? Mas o grosso hoje da produção ainda está com a Petrobras e o crescimento da produção de gás no Brasil vai depender disso, quer dizer, da velocidade do crescimento da exploração de óleo. Né? Reserva não é problema. As reservas, o Davi mostrou um slide não só de produção, mas de reserva tem bastante gás, mas a grande maioria é gás associado. Quanto ao gás onshore, né, essa é uma grande esperança. Eu acho que tem aí, em algumas áreas, indícios, né, em Minas, Paraná, etc., mas nenhuma área ainda se tornou viável, a não ser aquelas áreas mais antigas ali do Recôncavo Baiano e algumas outras áreas ali no Nordeste do Parnaíba, lá do Maranhão, que se tornou e está... A maneira de monetizar aquela reserva foi direto para a eletricidade, né? Tem termoelétricas em cima, que para ligar no leão, então não estão sendo o uso do gás natural para industrial ou para comercial, residencial, ali é a monetização do gás direto para
para a eletricidade, né? Então, assim, eu vejo o crescimento da produção de gás no Brasil muito associado ao crescimento da produção de petróleo. Legal. Mais uma e última rodada. Vamos começar. Vamos pedir um esforço de cada um para ser hiperconciso para poder aqui contemplar todas as vantagens. Hiperconciso, a questão ambiental da COP21 colocou um norte para a gente na descarbonização da economia. Em termos macroeconômicos, tem dois caminhos possíveis na descarbonização. Ou você coloca uma taxa sobre as emissões, ou você coloca um cap and trade, quer dizer, um comércio de reduções de emissões. A China tem cap and trade interno hoje em várias províncias, acho que em 12 províncias. A Califórnia tem cap and trade há longo tempo. Para sair dessa equação, o Brasil não se posicionou ainda se quer cap and trade ou se quer taxa. A tendência que eu tenho visto no governo brasileiro é ter uma taxa. Eu não sei por que eles têm uma certa fixação por isso. Mas, assim, o que é melhor negócio para a gente, em termos de descarbonização? É ter uma taxa sobre as emissões ou ter um cap and trade? Se for o cap and trade, como conceitualmente seria? Legal. Vamos pegar tudo. Vamos por partes. Tem que compactar tudo numa vez só, porque nós já temos o horário. Eu gostaria de saber qual o impacto da mão de obra dentro do custo final, seja no petróleo, seja na cana, e, considerando o vídeo mostrado, quais são as ideias do setor com relação a esse custo da mão de obra. Legal. Mais aqui no meio. Isso. Vamos, eu vou passar. Vamos lá, por zonas. Zona 1, 2, 3. Digamos que áreas fica mais legal. Assim. Bem, já se disse que petróleo é muito precioso para ser queimado, deveria ser reservado no futuro para a petroquímica. Agora, o que eu vejo, e na própria apresentação se falou, é que na área de energia está bombando eólica, solar, com um ritmo que permite se vislumbrar a substituição. A mesma coisa no transporte com biocombustível e veículos elétricos. Agora, na petroquímica, essas experiências todas de polihidroxibutiratos, como que se vai substituir, num prazo razoável e economicamente competitivo, tintas, solventes, plásticos, resinas, tudo que tem por base em petróleo? Essa é você, Davi. Eles vão se declarar prejudicados para responder essa questão. Fernando, ali. Chamar os universitários. Chama os universitários, exatamente. Bem sucinto, qual é a real situação, o real estágio de desenvolvimento do etanol de segunda geração, sob uma perspectiva de negócio, não como tecnologia, mas o quanto isso já é uma realidade? Muito bem. Bom, passamos agora aqui, sem prejuízo de passar pelo centro, vamos passar pela zona central aqui. Área, exatamente, área. O setor, fica bem, setor central. Boa tarde, Charles Putz. Pergunta para o Luiz Henrique. No período em que o petróleo estava a um preço altíssimo, o etanol enfrentou alguma dificuldade, foi muito lenta a conquista dele em países não produtores de etanol para passar a agregá-lo como uma fonte energética. A queda do petróleo agora não tenderia a frear ainda mais o que já estava muito devagar? Legal. Bom, Rovena, ali aí a gente encerra. Você quer mesmo? Bem rápido. Ele pegou o microfone. Agora não tem jeito. 30 segundos. Você perdeu. Minha pergunta é em relação à questão da lei do gás, né? Vocês comentaram da questão da estabilidade regulatória, como é importante, como é que vocês enxergam a questão da lei do gás? Tá bom. Última ali na minha extrema direita. A resposta é longa, a pergunta foi boa. Eu queria fazer a pergunta para o Luiz Henrique. Você falou em estímulos econômicos para a área do etanol. Eu queria dizer, você deve saber, a política estadual de energia tem uma meta de levar 35% da energia do Estado de São Paulo para a energia renovável. O programa de transporte e logística do governo do Estado também tem uma meta de levar 40% da carga para trilhos, e trilhos pode se beneficiar do etanol. Então, eu queria saber se a possibilidade da combinação dessas duas questões e a PENC do Estado, que é a Política Estadual de Mudança Climática, está fortemente centrada na questão do transporte, se isso é um estímulo econômico ao uso da energia renovável etanol, considerando a inovação, ou
o que você está falando do que é estímulo econômico? Muito bem. Agora a palavra volta. Aquele esforço de reportagem. Posso falar rapidinho e da tal, COP21, depois as outras todas são do Luiz Henrique. Você vai sair? Ele do- entende. É, Não, ele vai embora. Ele Ele vai- entende de tinta com ele. Eu não sei. Não, sobre a COP21, é interessante, porque são responsabilidades voluntárias, né? Da COP21, a diferença das outras. O protocolo de Kyoto fracassou porque você tinha questões mandatórias, não assinavam, não faziam. Todo mundo achou legal, e é, em princípio, legal. Tem responsabilidades, criaram os chamados NDCs, né? Os National Determined Contribution. Aí puseram um I no início, né? Que são os initial, que depois initial intended, é pretendido, mas que depois o I desaparece. Quando vira firme, isso, mas depois o I desaparece. As metas do Brasil, ela tem que reduzir as emissões em 37% até 2020 e 43% em 2030. E criou seis grupos ou 6 metas de como fazer. Eu não sei te responder porque eles não falam exatamente como é que eles vão fazer isso. Eu não sei o que seria melhor, porque... E aí eu tenho que tomar cuidado para não ser... principalmente porque tem imprensa aqui, mas eu vejo um pouco... Eu, por exemplo, eu me dou muito bem com a ministra Isabela, que eu considero uma pessoa extremamente competente. Eu diria que é uma ilha de competência dentro do governo. O julgamento é muito severo. A casa não compartilha dessa sua Não, avaliação. é meu julgamento. E eu vejo a dificuldade, porque ela tem que lidar com a área de energia, ela tem que lidar com a área de agricultura, ela tem que ligar... Como é que tem um programa de eficiência elétrica? Ninguém tem dinheiro para nada, não tem equipe para nada. Não tem, então, esse é um problema real, do tipo que o Brasil assumiu compromissos. Agora, eu não vou dizer que eu discuti isso com ela, porque não vou dizer. Mas é um problema grave, é uma situação desesperadora de como implementar. Então, a tua pergunta, se vai ser taxa, se não vai ser taxa e tal, acho que ninguém fez conta até agora também, e ninguém, até agora, eu não sei como é que o Brasil vai tirar o I do NDC também. Que se eu salvo engano, começa a assinar agora, dia 21 de abril, começa as assinaturas. Quer dizer, e você não vê, a meta é pesada. E você não vê como fazer. Então, eu estou dizendo, eu não sei como responder, porque eu não sei como é que o governo está tratando disso. Eu acho que a resposta é essa. Não vejo como vai ser implementado ou se terão capacidade de implementar, com todo respeito a quem está lá, enfim. Deixa eu tentar respondendo algumas aqui, e se eu esquecer alguma, me cobre, por favor. Etanol de segunda geração, acho que você que perguntou, né? Onde é que a gente está nesse processo? A parte toda técnica de enzimas e conversão está resolvida, tá? Funciona muito bem, tem a produtividade, obviamente tem ainda custos da curva, né, da escala que você vai ter a partir do momento que essa produção aumenta. Para você ter uma ideia, a Raízen produz algo em torno de 2 bilhões de litros de etanol por ano, e essa primeira planta nossa é de 40 milhões de litros, né? Então, assim, mas já é o desafio está hoje na etanol de segunda geração, para que tenha uma produção contínua e que possa ser escalável, na colheita ou na coleta do bagaço e da palha, de um grau de limpeza de impurezas, seja de solo, seja de minerais, para quando vai para o pré-tratamento e a parte mecânica, você não tenha corrosões e erosões no equipamento mecânico. Esse está o desafio. Tá? Assim, a parte de C5, C6 está resolvido, a gente está muito tranquilo com os processos industriais a partir do pré-tratamento. Então, o desafio está no pré-tratamento, e como é um desafio mecânico, e que já foi resolvido numa série de outras indústrias, a gente está bastante otimista. Claro que tem que passar pela curva como qualquer inovação, mas a nossa preocupação maior quando começou esse projeto, alguns anos atrás, era se realmente a transformação da biomassa no etanol iria ter um yield que justificava, e tudo isso indica que, por tudo que a gente já rodou e já fez, funciona bem. Então, o desafio agora é resolver o pré-tratamento e aí escalar, reduzir o custo de produção de enzima, etc., para que isso possa fazer. Tá? Então, e a gente tem outro ponto importante, que eu acho só para comentar, assim,
Tem alguns pensamentos românticos nessa área, né, de energia renovável, e que, de novo, quando você bota na vida real, as coisas têm que estar junto com a primeira geração. Você tem que aproveitar a escala industrial, a escala de logística, os utilities que já existem na planta para você expandir. E o desafio que todo mundo deveria buscar é o menor custo de produção por hectare. Esse deveria ser a métrica da indústria, porque é isso que vai te dar competitividade para você brigar com outros combustíveis, seja tendo cap and trade, seja tendo algum tipo de imposto, etc., mas imposto verde, etc. Mas é isso que a gente tem que buscar. O etanol de segunda geração traz isso, né? Petroquímica, eu vou ter que passar essa, porque a gente pode falar um pouco das experiências que a gente vê ainda. Tem muita coisa desenvolvendo, né, da área também de uso de etanol para produtos químicos, né, em vez de ser do petróleo para a química, do etanol para a química, mas tem muitos desafios em termos de competitividade comparado com a evolução e, de novo, a escala que a indústria petroquímica tem baseado no petróleo, né? Tem muitos movimentos de empresas de ponta, né, na área de cosméticos, na área de detergentes, etc., que têm buscado soluções que têm os seus componentes com compromisso que eles assumiram também na COP21, que tenham com matriz renovável e sustentável, do qual, né, a cana-de-açúcar não participa. Mas o desafio ainda está na parte de custo. Eu não sei te responder qual a amplitude que isso vai cobrir da cadeia petroquímica. O que eu tenho visto é muito na área de cosméticos, na área de química fina e na área de solventes e detergentes, né? Quando vai para tintas e outras coisas, honestamente, eu não sei te responder. Teve uma outra pergunta ligado à lei do gás. Eu acho que a lei do gás, honestamente, ela funciona bem, né? Quer dizer, assim, como toda lei, ela vai ter que evoluir à medida do mercado, mas do ponto da divisão da cadeia de produção, escoamento, transporte, distribuição e comercialização, né? O que é monopólio regulado, como é o caso da distribuição, o que é competitivo, como é parte das outras cadeias, e o que é autorização ou concessão, como é no caso do transporte. Eu acho que está muito claro, e eu acho que funciona. Obviamente, você tem hoje uma posição da Petrobras em todos os elos da cadeia, que, dependendo do plano de desinvestimento que ela for, de fato, perseguir, vai ter que ter algum ajuste na maneira como funciona. Mas acho que está bem dimensionado, bem definido. Aqui em São Paulo, bem definida a questão do cliente livre, né, que ele pode ter acesso ao gás e comprar só o serviço de entrega usando os pipelines das distribuidoras, né? Então, acho que isso está bem feito. Agora, tem um papel que a lei foi criada, que a Petrobras desempenhou ao longo dos últimos anos, com a participação dela majoritária em todos os elos da cadeia, que acabou que funcionou da maneira como já funcionava, né? Então, tem alguns pipelines que daqui a alguns anos vão poder ser relicitados na sua capacidade, para que players possam comprar a capacidade que hoje é ocupada pela Petrobras. Eu acho que vai ser o teste, né? Qual vai ser a tarifa naquele período e como é que vai ser esse processo de compra de capacidade, que é o caso, o primeiro que vai acontecer vai ser o gasoduto Brasil-Bolívia, em alguns anos, daqui a alguns anos. 2019. Tem mais um tempo de recuperação de ship or pay, take or pay, então tem mais alguns anos, mais 2 anos para frente aí. Um pouco sobre estímulos ali, eu acho que o que o Estado de São Paulo fez, eu acho que faz muito bem comparado com outros estados, é ter uma agenda política institucional que apoia esse tipo. Eu estava me referindo a estímulos econômicos de fato, né, como eu me referi, por exemplo, à questão dos leilões de energia por fonte, né? Não dá para você fazer um leilão de biomassa no estado de São Paulo competindo com eólica no Ceará ou no Nordeste sem considerar o custo de transmissão e distribuição, né? A eólica vai sempre ganhar esse leilão, mas o custo para a sociedade e o benefício para a sociedade, provavelmente, se o leilão considerasse o G, o T e o D, seria melhor que a planta de biomassa em Piracicaba ou em Rio Claro ganhasse, que a conta total ia ser mais barata. Esse tipo de coisa, que as regras do jogo, de novo, não estou falando de subsídio, sejam as regras que deem o melhor retorno e que se considerem externalidades, né? Que tem benefício, a externalidade, a geração está mais próxima do centro de carga. Tem benefício ela poder ser despachada no período hídrico seco do Brasil, que é o período de abril a novembro. Então, isso tem um prêmio que era muito fácil, né? A PSR já fez uma série de estudos sobre isso, mostrando que na hora de fazer o leilão é que nem handicap em golfe ou qualquer esporte. Você soma aquela fonte energética e aí compara-se o preço com o handicap de acordo com a externalidade. Então, isso é fácil de implementar. Agora, precisa ter vontade de se estabelecer, e esse é o trabalho, obviamente, da EPE
para evoluir nessa direção. Então, esse é um exemplo, né? Poderia ter alguns outros para você. Preço do barril versus penetração do etanol. Eu diria que tudo na vida é sim e não, né? Porque com o preço caro, você adicionar um componente que, eventualmente, chegando num país mais distante, não tem produção, iria adicionar o preço consumidor final, fosse muito difícil de ser possível de fazer, né? À medida que o preço caiu drasticamente, como o Davi mostrou aqui, caiu 60%, né, o preço do petróleo, e a gasolina e o diesel acompanharam de certa maneira, né, você pode incorporar esse componente com a sua externalidade e seu benefício sem que isso impacte da mesma maneira que impactaria o consumidor final. Então, a gente tem visto países tomando diferentes medidas baseado no que aconteceu com o preço do petróleo. Alguns reduzindo o preço e deixando outros botando impostos e outros tirando subsídio, né? Então, a gente acha que para atingir a PENC 2020 de São Paulo e os compromissos da COP21 no resto do mundo, sem um componente renovável na combustão, que vai ser por um longo tempo, né? Quer dizer, a Tesla, eu acho que é uma tremenda empresa, tremenda inovação, mas tem uma curva de penetração do carro elétrico gigantesca e tem um desafio de infraestrutura que as pessoas também não gostam muito de falar, né? Quer dizer, o desafio, pensa, por exemplo, numa infraestrutura de uma redistribuição do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, com os desafios que a gente já tem hoje de picos e de climas de janeiro, de chuvas, etc., você botando toda mais uma carga elétrica para carregar os carros no momento que precisa. Então, de novo, tudo isso precisa de capex e a infraestrutura hoje para combustão está pronta no mundo inteiro, né? Tem pipeline, tem posto de gasolina, tem caminhão, transportador. Vai acontecer, mas a velocidade vai depender do capex que vai precisar para fazer isso. Então, eu acho que vai, assim, é meio que uma decisão que os governos vão tomar e usar. Eu acho que esse preço do petróleo pode ser até um impulso, que é contraintuitivo do que a gente pensaria. E eu acho que faltou só uma, né? A mão de obra. Perguntou a importância da mão de obra no custo do petróleo. Eu diria que o custo da mão de obra no custo de um campo de produção é muito pequeno. O custo no campo de produção são as licenças de aquisição do campo, toda a campanha exploratória, e depois o custo do capex de plataforma, de operação, de FPSOs, de pipelines para escoamento do gás natural. A indústria do petróleo é uma indústria de capex, de capital intensivo, onde o custo da mão de obra, custo relativo da mão de obra é muito pequeno, né? O custo da inteligência, né, do geólogo, etc., tem um enorme valor. Mas o custo, né, no barril, eu não sei dizer se é $1, se é meio dólar, mas é a parcela menor do custo de mão de obra na questão da indústria do petróleo. Você ia falar alguma coisa, Davi? Não, é que o Davi se sentiu preterido nessa última rodada, ele me pediu agora para falar. Ele pode fazer encerramento. Eu gostaria de dar a palavra ao Davi para ele fazer o encerramento. Só queria dizer uma coisa em cima do que o Luiz Henrique tinha falado, falou muito rápido, muito por cima. A gente, que, se eu não me engano, no título, no texto, o que é o futuro, né, dessa história? Eu acho que, primeiro, o futuro ele é a miniaturização, ele é a compactação, ele é a descentralização da energia em geral, e isso impacta claramente no setor de petróleo. Eu vou dar um exemplo que basta entrar eu falei do carro da Tesla. Quem entrar em Tesla Motor, bate lá, vai ver a rede de postos eu ia falar posto de gasolina, posto de abastecimento, de recarga nos Estados Unidos e na Europa. É uma coisa impressionante, bate lá, vê o mapa, aparece lá. Hoje a supercarga demora menos de 30 minutos, ou seja, o tempo de você parar. Isso depois de você andar 400 quilômetros. É o tempo de você parar, tomar um café, tal, não sei o que, você recarga seu carro. No caso, por exemplo, da Comgás, a gente já discutiu, né, Luiz Henrique, diversas vezes a gente não consegue por questões regulatórias. Adriano, a gente já teve reuniões N vezes de cada um produzir sua energia de uma maneira descentralizada. E no caso com gás. E o último, um exemplo que também não pode parecer ficção, mas se alguém entrar, bater no Google, bota Google Rooftop. Simplesmente você entra no Google Rooftop, você bota as coordenadas da sua casa. Se você mora numa casa, num prédio ou num lugar, sem você fazer nada, o sujeito, o sistema, o algoritmo deles, ou o que seja, ele calcula a insolação do seu telhado, quanto você pode gerar de energia, quanto custa, o retorno do seu investimento. O Google hoje está investindo muito mais em monitoramento remoto, sensoriamento e tal, não por acaso. Casa inteligente, e você vai carregar a bateria do seu carro. Ela passou o dia inteiro
carregando as baterias da Tesla ou com solar. Você chega de noite, você coloca seu carro lá e no dia seguinte você sai com seu carro. Alguém calcula, um sistema calcula aquilo para você, te diz quanto vai custar, você faz suas contas. Quer dizer, então, a energia do futuro, ela é cada vez energia gerada mais próxima do centro de consumo. E com exceção, por exemplo, do gás, o gás onde você precisa de grandes infraestrutura, que você falou no Parnaíba, mas a energia do futuro é alguma coisa do tipo, talvez do tamanho de um laptop, eu vou ter uma... Hoje a Tesla vende um negócio desse tamanho, mas eu vou ter uma coisa do lado do laptop, eu coloco na parede da minha casa, aquilo atende praticamente 80% das minhas necessidades de energia. Se eu não usar, eu vendo para a rede. Então, esse é o futuro. Então, onde está o papel do petróleo aí, só para concluir do que a gente está falando? Eu não sei. Eu acho que o papel do petróleo é ir tapando os buracos enquanto essas coisas forem sendo utilizadas, até que um dia, como eu falei, da pedra. Vai ter petróleo talvez para petroquímica, para alguma coisa, mas não do jeito que a gente conhece hoje. Só me resta aqui agradecer muitíssimo a você, Davi, ao Luiz Henrique e a todos aqui que aproveitaram essa conversa aqui nessa tarde e noite. E a gente volta ao tema mais cedo do que tarde. Obrigado aqui pela presença. Obrigado.